Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Quero agradecer aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem, que se inscrevam e que dê aquele like de joinha para ajudar o canal, ok? Bem, o tema de agora será judeus e judeus. Porque eu acho interessante, importante tocarmos nesse assunto. Porque os judeus mesmo, todos eles, né, a questão judaica, que na verdade é fundada nas leis de Moisés, que é a Tora, ou Torá, cada um dá o nome que queira, dá acento agudo ou sem acento agudo, enfim. Então, os judeus mesmo, entre eles, existe uma, como é que eu poderia dizer, não são unânimes naquilo que, né, nas suas leis, etc e tal, na, na visão que eles têm, principalmente sobre o Novo Testamento, ok? Os judeus ortodoxos não acreditam nem um pouco em Jesus Cristo, ok? Já os judeus da era moderna, alguns acreditam sim, mas a maioria não acredita, essa que é a verdade, ok? Eu vi um debate recentemente, até no YouTube, entre dois judeus, né, rabino, eles chamam de rabino, tinha me fugido a palavra, veio agora, me lembrei rapidamente, graças a Deus. Bem, enfim, são os rabinos, são aqueles que ensinam, que dão aula sobre as leis. Eu acho interessante que eu fico perplexo, realmente eu fico perplexo, que ainda existam pessoas, né, pessoas, independente da religião, ok? Eu estou falando aqui do judeu porque eu vi um debate entre dois judeus, mas independente da religião, que não acreditam na vinda de Jesus Cristo. Realmente, eu não estava lá, é claro, é evidente, não posso dizer que sim ou que não. Que houve a história, é toda que contam, né? Que a história é verdadeira. Porque essa história que contam sobre Jesus Cristo, de como aconteceu, pereré, parará, está cheio de. Cada um inventa de uma forma diferente, peculiar, ok? Mas seja como for, Jesus Cristo, com toda certeza, é, existiu e veio ao planeta Terra sim. Isso já foi comprovado. Eu vi um filme baseado em fatos reais, né? Que um cara provou a existência de Jesus Cristo. Provou que ele existiu, né? Ele na verdade, ele era cético, não acreditava, e como ele era um cientista forense, adquiria, provava através de evidências, ok? Um cara muito estudioso nessa área, fazia parte da polícia norte-americana, né? E era um detetive forense. Então, ele sendo cético, muito interessante esse filme, que é baseado em casos, em fatos reais. Não sei o título do filme, eu acho que é Provando a Existência de Deus, alguma coisa assim. Porque muitas pessoas acham que Jesus e Deus é a mesma personagem, né? Eles confundem a criatura com o Criador. Mas isso pouco importa. O que mais interessa é o seguinte: esse cientista forense, ele determinou que ia provar através da ciência forense, que Jesus foi uma invenção, que Jesus sequer existiu, não tinha vivido, que era tudo uma história contada, com tantas lendas. E ele determinou uma parte da sua vida a fazer uma pesquisa profunda sobre tudo isso aí, certo? Então ele chegou a provar, através de evidências forenses, que sim, que Jesus existiu, ok? Então, isso é uma grande prova, né? E ele foi a testemunho, isso teve um julgamento, teve um processo, enfim, que chegou a esse ponto por causa disso. Vocês entenderam? Ele foi dar um depoimento quando ele foi solicitado, porque existia um julgamento lá de uma pessoa que acho que era uma professora, eu não lembro muito bem o filme. E ela estava pregando não. Ela numa sala de aula foi falar que de Deus, de Jesus que existia, e foi denunciado, a diretora queria expulsar ela, porque
a professora estava falando de religião e não era para falar e coisa e tal. Só que a intenção da professora não era essa, ok? De falar sobre doutrinar alguém para essa ou aquela religião. Não tinha nada a ver. Mas infelizmente é assim que as coisas acontecem. Então ela foi processada e essa professora correu atrás e esse detetive forense foi e deu seu depoimento. Deu para entender, né? Então, cientificamente já foi provado que sim, houve um homem na época, há 2000 e poucos anos atrás, chamado Jesus, e que realmente ele praticou a lei de amor. Mas os judeus ortodoxos não aceitam isso. Eu vi esse debate entre dois judeus no YouTube, muito interessante. Esse que era contra, que não acreditava na vinda de Jesus, falava que Jesus foi uma criação inventada por Satanás, que Jesus não existiu como homem, foi uma invenção do Satanás. Que o Novo Testamento, os judeus ortodoxos não consideram o Novo Testamento, consideram somente o Antigo, que é o quê? Que é o de Moisésinho, queridinho do coração deles. Eu estou sendo irônico? Estou sendo bem irônico mesmo. Porque eu não consigo entender que existam espíritos que ainda relutam. São todos inimigos de Jesus. É engraçado que Jesus não é inimigo deles. Eles se colocaram como inimigos ferrais de Jesus. Olha, gente, Jesus deve ter feito uma coisa muito grave para esses caras. Porque eles odeiam Jesus. Do jeito que ele falava no YouTube, o ódio que ele trazia dentro do coração era muito grande. O outro judeu, que não era ortodoxo, que era da era moderna, que acreditava no Novo Testamento, querendo conversar com ele com toda a calma do mundo, com palavras calmas, dóceis, e o outro enfesado, irado. Você via pelo jeito dele pronunciar as palavras que ele falava, ele não deixava o outro judeu falar, se expor, ele interrompia o tempo todo, e falando que Jesus foi uma criação de Satanás, que o Novo Testamento não tem valor algum. Agora, e não quer nem saber, né, que o Novo Testamento só fala de amor. Mas como ele vai entender o amor se ele é uma pessoa cheia de ódio, não é verdade? Fica difícil. Agora, o mais impressionante, que já tem 2023 anos atrás, esse espírito, né, desse rabino, com certeza ele viveu na época de Jesus, foi um daqueles que perseguiu Jesus. E com certeza levou muito tempo para reencarnar. 2000 anos de raiva, de ódio, reencarnou, não adiantou muita coisa não. Ainda traz com ele o entendimento, a ignorância, né? Eu não quero dizer com isso, minha gente, veja bem, que o Novo Testamento é carregado de coisas maravilhosas, é carregado de verdades, é carregado de pureza. Não, não é carregado nada disso, mas traz muita. Minha garganta não estava assim, agora está. Vamos lá. Mas tem muitas coisas boas ali. Tem ensinamentos morais elevadíssimos. Esses ensinamentos morais é o que eu mais admiro no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia Antiga, não importa onde esteja, certo? Mas sim, no Novo Testamento ele é carregado, ele nos apresenta Jesus, um Deus de perdão, um Deus de amor. Não tem um Deus de vingança que Moisés nos apresentou. Moisés e os judeus ortodoxos nos apresentam um Deus vingativo que castiga, que pune mesmo e ferra com a vida do seu filho. Esse é o Moisés. Foi isso que Moisés pregou. Ok? Mas Jesus nos apresenta um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de oportunidades, de consertar aquilo que se fez errado. Esse é o Novo Testamento. Então, falar que Jesus não existiu é negar esse Deus bom que Jesus nos apresentou. É acreditar no Deus punitivo, no Deus carrasco, no Deus que precisa que as pessoas fiquem o bajulando, idolatrando Deus, puxando o saco de Deus, que é isso que os judeus fazem. Fica com aquelas orações, orando, e quando sai dali daquela oração, na primeira esquina ele dá uma porrada no primeiro irmão que pisar no pé dele.
Vocês estão entendendo isso? Eu realmente fica difícil para eu entender que ainda existam espíritos encarnados desse jeito. Ficam pregando, 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 mas não põe nada em prática. Vai para a igreja, ora, grita que ama Deus, grita que ama Jesus, grita não sei o quê. E no primeiro, né, saiu da igreja ali para fora, no primeiro momento que tem que aplicar o amor, ele revida. Não é verdade? E quando não é ele o agressor, ainda tem mais isso. Aí quando não é ele o causador do problema. Então, meus irmãos, nós temos o Novo Testamento. Tem muitas coisas que estão erradas ali. Por quê? Vamos lá. O Novo Testamento é baseado nas coisas que os profetas de Jesus, que conviveram com Jesus naquela época que Jesus era vivo, nos relatos que esses profetas fizeram. Não eram profetas, que os seus apóstolos fizeram. Só que esses apóstolos, fizeram esses registros 30, 40 anos depois que Jesus já havia morrido. Escreveram vários livros, guardavam aquele negócio, cada um do seu jeito de ver as coisas, do seu ponto de vista, contando algumas passagens que teve com Jesus. Cada um tem um livro de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Mateus, e por aí vai. Por isso que fala Evangelho de Pedro, Evangelho de Paulo, Evangelho de Marcos, Evangelho não sei o quê, Evangelho. Aliás, o que é o Evangelho? É um livro, um diário, podemos assim dizer, nem bem um diário. Porque se fosse um diário, estariam escrevendo desde a época de Jesus. Não é bem um diário. Né? É um livro de anotação que cada um pessoalmente anotou as coisas que vieram às suas lembranças, 30, 40 anos depois. Esses livros, essas escrituras, foram encontrados alguns séculos depois. Daí criou-se, né, o Novo Testamento. Juntaram alguns relatos de alguns apóstolos, não de todos, mas quem fez isso, acho que foi o concílio de Nicéia, em 300 e poucos anos depois de Cristo, alguma coisa assim, né, por Constantino, acho que foi isso. Bem, o nome das figuras, se eu estiver errando, não fiquem aborrecido comigo não. Mas parece que foi isso. E juntou aquilo que interessava a ele, que ele achava legal, bacana, e falou, então aqui vai ser o Novo Testamento, aqui vai ser isso aqui. Então tá. Então fizeram assim. Mas os seus apóstolos, após Jesus, não eram santinhos, não eram bonzinhos, não eram, sabe? Eram seres humanos tão simples como nós somos. E eram muito mais simples do que nós somos hoje. Tinham muito menos é ótimo, né? Que é bem menos inteligência do que temos hoje. Tanto na parte intelectual quanto moral. Então eles cometeram erros, está mais do que claro e evidente que sim. Fizeram observações no seu ponto de vista que não são apropriados à realidade, com certeza. Está no Novo Testamento, com certeza. O livro de Tomé, aí não fala que é escritura de Tomé, é interessante como é que a mídia divulga as coisas. É o livro de Tomé, que foi encontrado agora, tem 100 e poucos anos, 200 anos atrás. Não sei precisar a data para vocês. Aí falam que é livro de Tomé, os outros não, era escritura para dar um ar de autoridade. Não é verdade? Mas aqueles que não consideram autoridade falam que é livro, é um caderninho de anotação. Como é que pode, né? Não somos assim. Ainda somos assim. Mas enfim. Então, minha gente, o Novo Testamento é carregado, querendo ou não, de uma moral elevadíssima de amor. Amar o próximo como a ti mesmo. O judeu não tem esse negócio de amor, não. Fez. É olho por olho, dente por dente. Vocês estão entendendo? Amar o próximo para os judeus ortodoxos, nem pensar. Eles se matam. Aquele que não admite que tem um Deus do jeito que eles pregam, né? Eles entram em guerra e quer matar o próximo. Para eles não tem próximo, não.
Não existe isso. É guerra. Até hoje é assim naquela parte lá. Uns se matando, seres humanos se matando em nome de um Deus. É por isso que eu acredito, já coloquei até um vídeo muito curto aí, estão acabando com Deus. É, realmente. Esse Deus que foi apresentado por Moisés, ele nunca existiu. Aliás, nunca foi mensagem de Deus quando algumas pessoas pensam, porque Moisés recebeu mediunicamente uma mensagem que veio de Deus. Não veio nada de Deus. Veio de um espírito que tinha uma certa elevação, mas está muito longe de ser um espírito puro. Também não concordo. Ele está no processo ali, achou que ia fazer ajudar e coisa e tal, e mandou as mensagens dele lá. E Moisés vai, pega aquele monte de mensagem, aí vem aqui o Evangelho e fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés abriu o caminho para o desespero. É o caminho cheio de pedra, de espinho, de agulha, de prego para Jesus passar. Foi esse caminho que Moisés abriu. Ou não? Porque tudo que Jesus falava, o povo naquela época vinha, você está falando, está indo contra a lei? Que lei? A lei que o Moisés tinha criado. Não estou indo contra a lei, não. Jesus tinha que falar isso. Eu vim para dar cumprimento. Porra, ele não podia nem falar a verdade. Ele agindo assim foi assassinado. Imagina se ele falasse a verdade. Vim sim, porque Moisés falou uma porção de coisa errada. Deus é bom, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é piedade, Deus é perdão. Esse Deus que Moisés... Cara, se ele fala a verdade, ele está ferrado. Eu acho que ele não falava a segunda palavra, a segunda frase. Ok? Então, os judeus ortodoxos, na verdade, não acreditam em Jesus. Muito menos se não acreditam em quem nos apresentou uma lei de amor, de perdão, de caridade, que foi isso que Jesus fez. Né? Se não acredita em quem criou a lei, muito menos vai acreditar nas leis. Mas é isso que eles querem. Né? Induzir outras pessoas a pensarem como eles pensam. Mas está dentro de um propósito maior, porque tudo que acontece no planeta Terra, não é no planeta Terra não, em qualquer parte do universo, acontece para o bem de cada um de nós. Agora, nós fazemos nossas escolhas. Certo? Somos livres. Fomos livres para escolher nascer, reencarnar, sob certas condições. Fizemos a escolha de nascer filho de Beltrano e Cicrano. Fizemos a escolha de casar com Ciclano ou Beltrano. Fizemos a escolha de ter filhos. Tudo isso nós escolhemos antes de nascer. E quando chegamos aqui, nascemos, fazemos outras escolhas também. Cumprir com aquilo que havíamos programado na vida espiritual e não cumprir. Então Deus dá liberdade para todos, não só no planeta Terra, mas por todo o universo. E essa liberdade, as pessoas ainda pensam, dá liberdade, se fizer cagada, vai sofrer. Também não vai sofrer nada. É uma outra ilusão. Sabe? É uma ilusão. Se você fez uma coisa errada, a tua obrigação qual é, meu irmão? É de consertar, só essa. Mas a obrigação é com Deus, não, você não deve nada a Deus, a não ser a tua vida. Se você acha pouco, eu acho que é muito. Mas você não deve, quando você erra contra o seu irmão, você está devendo a Deus ou ao seu irmão? Eu fiz para Deus, não. Você fez para o teu irmão. Então, vai lá e se conserte com o teu irmão. Se você for ofendido, perdoe. Por isso que Jesus falou, quando for fazer oferenda no altar, ele fala, deixa a tua oferenda aí que você está fazendo para Deus e vai lá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Depois volte e faça a oferenda. Ele botou Deus em que grau? Vamos botar assim, não sei se a palavra certa não é grau, não. Mas botou em segundo plano, não foi isso? Primeiro te reconcilie com teu irmão, depois vem e conversa com Deus. Mas Deus vai ficar chateado por isso que está em segundo plano? Não, porque Deus está em segundo, na visão acanhada do ser humano, mas ele sempre esteve em primeiro. Ele não está se incomodando que você amar a ele ou não. Deus não se preocupa se você o ama, se você não o ama. Sabe? Tem muitas pessoas que se dizem ateus e que dão a vida para salvar o seu semelhante e ajudar o próximo. Esses,
são muito mais importantes do que qualquer um que acredite em Deus e que não ajude o seu semelhante. Ah, mas eu amo a Deus. Tu ajuda o seu semelhante? Não, mas eu amo a Deus. Então, meu amigo, você está completamente enganado, me desculpe. Você pode até dizer, não, eu não amo a Deus, não acredito, porque eu vejo muita dor, muito sofrimento, minha preocupação é ajudar o meu semelhante. O que eu puder fazer para ajudar o próximo, eu ajudo. Deus, eu não quero saber de Deus, não. Eu quero saber do meu irmão aqui, do meu próximo. Então ele age de acordo com aquilo que Jesus nos aconselhou. Né? Fazer o nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, né? Que nos fizessem. Então é isso. Então o Novo Testamento ele é carregado de mansuetude, de paz, de amor, de compreensão, compaixão, piedade, caridade. Então aqueles que não querem admitir o Novo Testamento é porque ainda preferem, né, viver uma vida de maldade, de olho por olho, dente por dente, de vingança, de um Deus cruel. Ainda querem, por enquanto, não sei quando eles vão querer sair dessa situação. Ok? Então por isso que o nosso tema aqui, tem muitos judeus, me parece, que Silvio Santos era judeu, né? Da religião judaica. Mas eu assisti uma vez um programa dele, ele falando sobre as coisas que ele acredita quando se fala de Deus, coisa e tal. Eu achei muito legal ele falar, quer dizer, achei muito interessante, porque até eu mesmo não tinha muito conhecimento sobre o que os judeus pensam sobre Jesus, sobre a reencarnação. E Silvio Santos falou, eu acredito, foram palavras de Silvio Santos, ele falando, eu acredito, abre aspas, eu acredito que a vida tem um propósito. E o nosso propósito aqui é viver o melhor possível sem prejudicar a ninguém. Porque eu acredito que vamos nascer novamente em novo tempo, sob novas condições. Isso é o que eu acredito. Então, gente, tem, como o Silvio Santos era judeu e acredita na reencarnação, tem muitos judeus que sim, que acreditam, mas os ortodoxos não. Não. Os ortodoxos nem acreditam em Jesus, que dirá acreditar na reencarnação, que nem coisa de Jesus, né? Ele falou pouca coisa sobre isso. Quando falou para Nicodemo, né? Que há necessidade que nasça de novo para chegar ao reino dos céus. Nicodemo pergunta, mas peraí, como é que o homem velho vai nascer no ventre da sua mãe, novamente, para nascer? Jesus fala, se você é um doutor da lei e não entende essas coisas, né, como é que você quer compreender as coisas do céu? Então, minha gente, o nascer de novo é isso, é reencarnar, voltar à vida. Quando também perguntaram sobre se Elias, segundo os testamentos, a escritura antiga falava que Elias, que foi um profeta, não sei há quantos séculos antes de Jesus, iria vir de novo. Elias ia nascer de novo. Estava nas escrituras. E perguntaram a Jesus se Jesus era o Elias reencarnado. Aí Jesus responde, não, eu não sou Elias. Mas vou te dizer uma coisa para vocês. Elias veio e foi tratado como os homens quiseram lhe tratar. E o assassinaram. Ele estava falando de João Batista, que João Batista, na época de Jesus, era primo de Jesus Cristo, né, na família. Era primo. Então ele falava de João Batista. Ou seja, João Batista tinha sido, há alguns séculos antes, o Elias, né? Tinha nascido como Elias. Depois morreu, coisa e tal, ficou na vida espiritual e voltou como João Batista. Ok? Então, Jesus falou sobre a reencarnação em alguns pontos, não tanto, mas aplicou muito a moral de amor, da caridade, da piedade, certo? Do nosso próximo, de amar o nosso semelhante. Jesus foi tudo amor, tudo, tudo, não outra coisa. Ok? Então está aqui mais esse post para vocês sobre que todos os judeus, não,
todos não pensam igualmente, ok? Uns acreditam na reencarnação e os ortodoxos com certeza não acreditam. E realmente eu fiquei chocado em ver esse rabino ser tão agressivo, com tanto rancor no coração. Talvez, com certeza, vai precisar de mais algumas vidas, né? Para compreender melhor as coisas. Bem, meus irmãos, então tá aqui judeus e judeus. Espero que vocês tenham gostado do que conversamos e falamos aqui. E dê um like e se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.